Estamos então, durante esse mês que se passou, que foi o mês de abril, eu escolhi uma temática e preparei 4 mensagens dentro dessa temática, que é justamente abrindo portas. O mês de abril me deu essa inspiração aí para abrir portas. E a gente falou aqui sobre abrir as portas do céu, então mostrando algumas atitudes do ser humano que faz com que as portas dos céus sejam abertas para ele. E na segunda mensagem falamos sobre abrir as portas do inferno. Da mesma forma, atitudes que nós tomamos aqui na terra tendem a abrir as portas do inferno. Então nós devemos tomar cuidado. Que portas nós queremos que sejam abertas para nós? Do céu ou do inferno? Falamos também domingo passado sobre essa questão de abrir portas. Falamos também sobre uma outra porta que deve ser aberta. Mas a de hoje, eu achei bem interessante essa temática, porque ela vai falar de portas interiores. Isso quer dizer que existem portas em nós que, para ter acesso, somente com a nossa permissão. Então nós temos o controle dessas portas. E é necessário que essas portas sejam abertas para que Deus seja glorificado através da nossa vida. É muito interessante que nós possamos nessa noite ser edificados com o poder da palavra. Então vejamos quais são estas portas interiores que precisam ser abertas. Há portas em nossa vida que são difíceis de abrir, pois elas são trancadas por dentro, onde só você tem acesso para abrir e convidar o que está fora para entrar. Veja bem, observe isso. Se essas portas, as suas trancas são por dentro, só nós mesmos temos acesso para abri-las, e a gente tem que ter a atenção para quem estamos abrindo, porque da mesma forma que nossas atitudes podem abrir portas dos céus ou do inferno, assim também as portas que existem dentro de nós, dependendo para quem nós estamos abrindo, podemos estar dando direito, liberdade para quem merece ou não. Então essa é a atenção que nós devemos ter. Hoje vamos conhecer 3 portas internas que Deus deseja entrar e só você pode abrir. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 10, do 1 ao 11, é o nosso texto base desta noite. Romanos capítulo 10, de 1 a 11. Abra, por favor. Romanos 10, de 1 a 11, diz assim a palavra do Senhor: Irmãos, a boa vontade do meu coração e a minha súplica a Deus é a favor deles, não para que sejam salvos, porque lhes dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento, porque desconhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela, mas a justiça decorrente da fé assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isto é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porém que se diz: a palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê
não será confundido. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado seja o Teu santo nome. Aqui estamos, Senhor, mais uma vez reunidos nesta feita, ó Pai, um culto presencial, onde temos um número bom de irmãos aqui presentes conosco. Te agradecemos por cada um que também nos assiste através da live. Vem, Senhor, derramar a Tua graça, o Teu favor sobre nós. Visita cada lar, cada família, nos suprindo as necessidades, mas nos dando também uma convicção, um entendimento claro, perfeito da Tua vontade em nossas vidas. E que busquemos, Senhor, abrir as portas para aquele que merece ter todo o acesso em nossa vida, o nosso Criador, o Senhor nosso Deus. Pai querido, assim, fortalece a nossa alma, nos edifica por meio desta palavra, pois eu te peço e te agradeço, em nome do Teu Filho amado Jesus, que vive e reina para todos sempre. Amém. Graças a Deus. Muito bem, o texto lido aqui em Romanos é um texto muito interessante, porque ele aborda as três portas. Ele apresenta essas três portas que nós devemos, que são interiores, são internas, que só nós temos os acessos para abri-las, e que então devemos chamar a pessoa certa para entrar. Paulo escreve então esta carta, e ele então está direcionando estas palavras aos judeus que rejeitaram a Cristo, rejeitaram a justiça de Deus. Cristo é a justiça de Deus. Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus. E essa justificação vem por meio do sacrifício de Cristo. Cristo morreu na cruz para justificar os nossos pecados, para pagar o preço pelos nossos pecados. E os judeus rejeitaram a Cristo, não aceitaram tamanho sacrifício, tamanha prova de amor. Então aqui Paulo traz essa analogia, nos abre então nosso entendimento para saber quais portas precisam serem abertas interiormente, dentro de nós. A primeira porta que nós vemos no texto encontra-se do verso 2 ao verso 4. Gostaria de ler novamente do capítulo 10, Romanos 10, 2 a 4. Porque lhe dou testemunho de que eles têm zelo por Deus, porém não com entendimento. Porquanto, desconhecendo a justiça de Deus, procurando estabelecer sua própria justiça, não se sujeitaram a que vem de Deus, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. O fim da lei é Cristo. O que estava acontecendo? Os judeus, por não aceitarem a justiça que foi imputada em Cristo, lançada sobre Cristo, eles então queriam se justificar diante de Deus. De que forma? Praticando boas obras, oferecendo sacrifícios. Mas esta justiça não agradava mais a Deus, porque Cristo veio para pagar o preço completo. Tudo que era necessário, Cristo fez por nós. E o nosso papel como cristão ou como um servo de Deus é aceitar. E esse processo de aceitação, ele parte de uma abertura, que é justamente abrir a porta da nossa consciência. Bote a mão na sua consciência, traga à tona e veja se vale a pena a justiça humana ou a justiça de Deus. Quando o homem procura, por suas próprias forças e capacidades, se justificar diante de Deus, isso se torna em vão. A justiça do homem, ela é contaminada. A justiça do homem não é uma justiça pura, limpa. Pelo contrário, é uma justiça que está condicionada à situação que o homem se encontra. E que situação é essa? Uma situação de pecado. O homem é pecador. E só há uma forma de ele ser liberto desta escravidão que se chama pecado. É ser justificado por Cristo, é buscar a justiça de Cristo. Porque imagine só, abra aí a porta da sua consciência e imagine,
Se eu posso fazer alguma coisa com as minhas próprias mãos, com os meus méritos, para alcançar a salvação, por que Cristo veio morrer na cruz? A morte de Cristo torna-se em vão se eu posso fazer alguma coisa por meus próprios méritos, por minha própria força. Aí a justiça de Cristo perde valor, entende? E a minha justiça não tem valor, como já disse, porque somos pecadores, temos o nosso coração inchado pelo pecado. Então qualquer oferta que eu entrego diante do altar de Deus, Ele não aceita, porque é uma oferta corrompida, de um coração impuro. Então Ele não aceita. Só um sacrifício perfeito. Cristo foi o sacrifício perfeito, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, aquele que morreu sem pecados. De acordo com a Bíblia, a consciência é aquilo que nos ajuda a distinguir entre o certo e o errado. Todas as pessoas têm uma consciência, mas essa consciência pode ser distorcida justamente pelo pecado. A consciência precisa ser guiada por Deus. Quando alguém faz o que é certo, fica tranquilo, mas quando faz algo errado, a consciência o deixa inquieto e ansioso. Já aconteceu isso com você? Lembra quando o primeiro homem pecou? Ele sabia que ele tinha feito algo errado, e quando Deus apareceu diante dele, que ele vinha todos os dias, o que foi que o homem fez? Tentou se esconder de Deus, e após isso tentou se justificar. Quem te disse que estavas nu, Adão? Ele disse assim: Deus, eu estava nu porque eu estava nu e me escondi, tive medo de ti e me escondi. E Deus então perguntou: quem te disse que tu estavas nu? Ele sempre esteve nu, né? Quem te abriu os olhos? Quem te colocou isso na tua consciência? E ele então disse: foi a mulher que tu me deu, fez eu pecar, né? Fez eu comer do fruto que não deveria ter comido. Então naquele momento ele trouxe uma justificativa, e essa justificativa diante de Deus não é aceita, não foi aceita e nunca será aceita. Não tem como justificar o nosso pecado. A única forma de termos os nossos pecados justificados é mediante a fé em Cristo Jesus. Só Ele tem poder para nos purificar de todo o pecado. Então por isso que vale a pena abrir nossa consciência, entender que vale a pena entregar a vida a Jesus. Mas há pessoas que não têm essa consciência limpa, que não aceitam o sacrifício de Cristo. Veja só o que diz a Escritura sobre tais pessoas. Tito capítulo 1, versículo 12 a 16. Tito 1, 12 a 16. Foi mesmo dentre eles um profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé, e não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homens desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia, para os impuros e descrentes, nada é puro, porque tanto a mente como a consciência deles está corrompida. No tocante a Deus, professam conhecê-lo, entretanto, negam por conta das suas obras. Por isso que são abomináveis, desobedientes e reprovados para toda boa obra. Então, diante de Deus, o homem secular, o homem do mundo, o homem sem Cristo no seu coração, as suas obras não são aceitáveis diante de Deus, porque são corrompidas. O texto diz aqui que para eles tudo é impuro, tudo está corrompido.
logo isso não tem valor diante de Deus. Eles abriram a porta da consciência, mas não para Cristo entrar. Abriu a porta da consciência para o mundo, para que o mundo entre e invada as suas atitudes, as suas decisões. Eles são influenciados pelo mundo. É por isso, irmãos, que nós vemos tanta gente aí fazendo loucuras, seguindo a moda do mundo, seguindo os padrões que o mundo impõe. Se é o padrão de beleza, se é o padrão de vestimenta, se é o padrão financeiro, e as pessoas vivem uma loucura tentando acompanhar esse padrão, tendo a sua consciência corrompida. Para atingir esse padrão, fazem qualquer coisa, sem medir a consequência, que é pior. Eles fazem os atos buscando, não sei se vocês têm acompanhado aí as TV, né, as redes sociais, uma jovem lá do Cariri, se eu não me engano, do Juazeiro do Norte, jovem magrinha, muito bonita. Ela trabalhava com imagem através da internet e foi fazer uma lipoaspiração e morreu. Foi perfurado alguns órgãos dela nesta cirurgia. Uma busca por uma beleza que o mundo impõe. A jovem já era bela, magra, mas estava insatisfeita porque tinha uma pochetezinha que não saía, né? E aí, por conta disso, foi lá se submeteu a uma cirurgia plástica, uma coisa incisiva, algo tão delicado, sem necessidade. Então, essa é a consciência que o mundo invade. Depois de invadir a nossa consciência, nos faz exercer uma prática totalmente desviada da vontade de Deus. O pecado, meus amados irmãos, o pecado ele deixa a consciência pesada, trazendo sentimento de culpa e ansiedade. Somente Jesus pode dar uma consciência limpa. Quem crê em Jesus tem a sua consciência guiada pelo Espírito Santo. O sacrifício de Jesus na cruz limpa a consciência de toda a culpa do pecado e nos ajuda a viver de maneira santa. Então, assim, quando nossa consciência nos avisa de um erro, isso nos dá a oportunidade de nos arrependermos e buscarmos o perdão de Deus. Então, largando o pecado e vivendo uma vida de santidade. Só assim nós temos o poder, quando abrimos a porta da consciência, de chamar Jesus para entrar dentro da nossa mente, da nossa consciência, para nos dar a compreensão correta, adequada de como devemos viver neste mundo. É necessário sim abrir a porta da consciência para que Jesus possa entrar e fazer a morada em nossa vida, em nosso coração. Em 1 Timóteo capítulo 1, verso 19, diz assim: mantendo a fé e a boa consciência, porquanto alguns, rejeitado a boa consciência, vieram a naufragar na fé. Atos 24:16. Por isso também me esforço por ter sempre a consciência pura diante de Deus e dos homens. Então, os dois textos aqui lidos mostram a importância de cuidarmos da nossa consciência. Ter uma consciência remida, pura, lavada pelo sangue de Jesus. É tão interessante essa questão da consciência do cristão, do crente, que sempre que o crente se encontra em uma situação de tentação ou de provação, sempre o Espírito Santo fala ao nosso espírito. Nós temos uma visão de que aquela situação, quais serão os resultados se tomarmos aquela decisão. O que vai acontecer com a nossa vida? Conta-se que certa vez um cobrador de ônibus estava numa igreja
igreja, assistindo um culto, e o pastor falou sobre honestidade, enfatizou que o cristão deve ser um homem direito, honesto. E aí, por coincidência ou não, na segunda-feira o pastor pegou um ônibus e era justamente o cobrador que estava na igreja dele assistindo o culto pela primeira vez. Quando viu o pastor e ele lembrou da mensagem, ele disse: eu vou provar esse pastor para ver se ele realmente tem consciência, se ele pratica o que ele prega. E então, na hora de passar o troco, ele passou um troco a mais. O pastor pegou aquele troco, montou, olhou para o cobrador sem conhecer, mas disse: jovem, acho que você errou aqui, você passou um dinheiro a mais. E aí devolveu aquele valor que estava passando ao cobrador. O cobrador então agradeceu e disse: pastor, quando for no próximo domingo eu estou lá na sua igreja novamente. Gostei da sua atitude. Tenha a consciência limpa de que ele prega aquilo que ele faz. Isso é bom. Quando você tem a consciência limpa de fazer coisas boas que agradam a Deus, você não tem medo de ser quem você é. Mas quando você é injusto, quando você faz as coisas às escondidas, você sempre está preocupado. O que é que as pessoas vão pensar de você? Então a preocupação maior é com o homem do que com Deus. Então nós devemos aprender a temer a Deus acima de todos os homens, porque Deus, a gente nunca pode se esconder dele. Os homens nós podemos. Eu posso me esconder da igreja, posso me esconder da minha esposa, posso me esconder dos meus filhos, mas jamais me esconderei de Deus. Por isso eu preciso ser justo em todo o tempo, tendo a minha consciência limpa, praticando coisas boas que agradam ao Senhor. Amém? Vejamos então qual é a segunda porta que devemos abrir. A porta da razão. A porta da razão, meus irmãos, encontra-se aí no versículo 5 a 8. Versículo 5 a 8 de Romanos 10. Ora, Moisés escreveu que o homem que pratica a justiça decorrente da lei viverá por ela. Mas a justiça decorrente da fé, assim diz: não pergunte em teu coração quem subirá ao céu, isso é, para trazer do alto a Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para levantar Cristo dentre os mortos. Porque o que se diz, a palavra está perto de ti, na tua boca e em teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. O apóstolo Paulo aqui está enfatizando um ponto interessante sobre a razão. Moisés representa aqui a lei de Deus. Deus entregou a lei, as tábuas dos 10 mandamentos a Moisés. Então, quando se fala na Escritura sobre Moisés, é o escrito que Moisés deixou. Não só os 10 mandamentos, mas todo o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Então, Moisés representa esses 5 primeiros livros. Sempre que nós vemos na Bíblia uma referência sobre Moisés, está aí atrelado ao seu escrito, aquilo que ele deixou, o que Deus revelou a ele. Então, naquele momento, o que Deus revelara a Moisés é que o homem deveria viver uma vida pautada sobre a lei de Deus, que são os 10 mandamentos. Mas se observarmos, nenhum homem conseguiu cumprir os 10 mandamentos. Então, logo, os 10 mandamentos não deveriam ser, como não é possível alcançar, Deus então envia o seu Filho para que através dele, ele cumprindo os 10 mandamentos, nós pudéssemos, através de Cristo, cumprir toda a lei. Então, o que Deus apresenta com a lei é a incapacidade humana de agradar a Deus. O homem é incapaz de fazer tamanho esforço ao ponto de agradar a Deus. Então, por isso que Cristo veio, cumpriu toda a lei, pagou o preço por nós, morreu sendo inocente, para que nós que somos culpados recebêssemos o pagamento desse sacrifício que ele fez. Logo, quando eu reconheço o sacrifício
que Cristo, a lei se cumpre em mim, através de Cristo. Eu não sou mais obrigado ao cumprimento da lei, como os fariseus exerciam ou tentavam exercer lá no Novo Testamento, como observamos através da Escritura. Então eram homens como nós, pecadores como nós, mas que criavam leis na tentativa de fazer com que o homem se purificasse, mas se tornava cada dia mais difícil o homem alcançar o padrão de Deus, porque o padrão de Deus é perfeito. O padrão de Deus é de perfeição. E esse padrão nós nunca alcançaremos por nós mesmos, somente através de Cristo. É interessante que por isso a Escritura diz que nós devemos buscar o amadurecimento, o crescimento espiritual, alcançando a estatura de Cristo, a perfeita varonilidade. Então Jesus foi um homem perfeito. Se queremos então perfeição, não é seguindo a lei, mas seguindo Cristo. E se seguirmos a Cristo, consequentemente, a lei se cumprirá em nós. Então, é muito interessante. Isso parte para a razão. Não é apenas emoção. O que nós vemos muitas vezes hoje nas igrejas é um culto altamente emotivo. Se ouve uma mensagem que faz as pessoas chorarem, ou mesmo fazem rir. Então a emoção está sempre à flor da pele. A música é levada para que as pessoas se emocionem. Então a emoção está sempre muito forte. Mas a Bíblia nos orienta a abrir a porta da razão, ter consciência e, além da consciência, ter uma razão pelo qual eu sirvo a Cristo. Qual o motivo pelo qual você veio aqui hoje? Bota a mão na consciência aí, imagina, por que é que você veio aqui hoje? Porque deu vontade, porque eu estou com saudade de ouvir os louvores, de ouvir uma pregação. Nosso verdadeiro motivo que devemos vir à igreja é para adorar a Deus. Eu adoro a Deus através das canções, eu adoro a Deus através da minha atenção, prestando atenção na mensagem, aplicando essa mensagem na minha vida. Eu adoro a Deus através das ofertas, eu adoro a Deus através da comunhão. Então são muitas formas de adoração. Então estou aqui para adorar a Deus. Então essa é a razão, o sentido por que vivemos. Vivemos para adorar a Deus. Razão, no sentido geral, é a faculdade de conhecimento intelectual próprio do ser humano. É um entendimento em oposição à emoção. É a capacidade do pensamento dedutivo, realizado por meio de argumentos. É a faculdade de raciocinar, de acender as ideias. Então a razão é você ter então essa disponibilidade de entender aquilo que realmente está sendo pregado. É você não estar aqui com a mente, deixando a mente fugir para outros pensamentos. É estar concentrado no que está sendo ensinado. Essa é a razão. Então a razão é o que nos faz pensar, decidir de forma coerente, depois de analisar os fatos. A palavra razão tem origem na palavra latina ratio e da palavra grega logos, que significa reunir, ajuntar, medir, calcular. Portanto, razão significa pensar, falar ordenadamente, com medida, com clareza, de modo compreensível. Então, quando abrimos a porta da razão para Jesus entrar, nós estamos tendo plena consciência que necessitamos de Cristo e que a melhor opção para a vida do homem é viver para a glória de Deus, é viver ao lado de Cristo, é viver obedecendo à lei do Senhor através de Cristo Jesus. Em João capítulo 8, nós temos então um exemplo disso. João 8, 44 a 49.
um exemplo de quem não tem consciência nem razão em observância às coisas de Deus. João 8, 44 a 49 diz assim: vós sois do diabo, que é o vosso pai, quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere, quando ele fala sempre mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convenceu de pecado? Eu vos digo a verdade. Por que razão não me credes? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Por isso me tem dado ouvido, por isso não me tem dado ouvido, porque não sois de Deus. Responderam então os judeus e lhe disseram: porventura não temos razão em dizer que és samaritano e que tens demônio? Replicou então Jesus: eu não tenho demônio, e pelo contrário, honro ao meu Pai, e vós me desonrais. Então os fariseus, os religiosos, estavam confrontando Jesus por um milagre que ele havia operado, dizendo então que o poder que ele operava tais milagres vinha dos demônios, que ele não era de Deus. Então eles não tinham razão de pensar assim, porque o que Cristo estava fazendo era uma coisa boa. Imagina, libertando alguém que era escravo de um demônio. Jesus até usa uma ideia interessante, que um exército que luta contra si mesmo, ele não tem vitória. Se ele, entendendo, fosse de Satanás e estava lutando contra Satanás, como é que Satanás teria vitória sobre esta luta? Se ele estava confrontando e expulsando os demônios. Então não tinha lógica, não havia razão para eles dizerem isso. Então a razão aqui vem no sentido de que, se Cristo faz o bem, logo Deus está com ele. E é o que ele quer afirmar aqui com as suas palavras. Se vocês fossem de Deus, vocês criam no que eu estou falando e vocês obedeciam o que eu vos digo. Essas são as palavras que Jesus profere, que são extremamente importantes para nós. A razão está aí. Se Cristo veio a esse mundo e sofreu o que sofreu por nós, é para nós obedecermos, sem medir esforços. É tomar a nossa cruz e seguir Jesus, sem desobedecer, sem olhar para trás, como fez a mulher de Ló. É diferente do que fez a mulher de Ló. Olhou para trás e se transformou em uma estátua de sal. Nós devemos olhar para frente. A Bíblia diz que quem tem posto a mão no arado e olha para trás não é digno do reino de Deus. Se ele tem nos chamado, se ele tem nos salvo, devemos segui-lo sem olhar para trás, sem arrependimento, sem querer as práticas passadas que volte à tona. Pelo contrário, abandona a vida passada. Aquele que está em Cristo é nova criatura. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fizeram novas. A palavra razão é usada em muitos sentidos. Pode significar habilidade para fazer uma avaliação de maneira correta, em que prevalece o bom senso e a prudência, em que nós sentimos seguro de algo que sabemos com certeza alguma coisa. Por exemplo, eu estou com a razão, ele não tem razão. Então a palavra razão ela vai nesse sentido de termos uma experiência, e essa experiência nos faz ter plena certeza de fé. Você tem certeza de fé que vai morar no céu? Talvez essa seja uma dúvida que mais assola o coração do ser humano. Você pode abrir sua boca e afirmar: eu vou morar no céu.
Você consegue afirmar isso? No fundo do seu coração, você tem essa certeza? Há muitos crentes que não conseguem. Eles dizem: quando eu morrer, Deus quem sabe se eu mereço ou não ser salvo. Por merecimento, nenhum de nós merecemos, porque a salvação não é por merecimento, a salvação é pela graça, favor imerecível. Então eu posso bater a mão no peito e dizer: eu sou salvo em Cristo Jesus, porque foi Ele que me deu a salvação. Eu, por meus méritos, jamais. Sou apenas um pecador inveterado, que não consigo abandonar o pecado. Só o poder de Cristo para me libertar de todo o pecado. Mas se não fosse Ele, eu estaria perdido. Veja o que diz então Hebreus 2:1. Por esta razão importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos. Esta é a razão que nós devemos ter, de nos apegar à palavra de Deus. Se apegue, irmão, àquilo que Deus tem nos anunciado através da sua palavra. Tem muita gente sendo enganado e se deixando levar por palavras de homens. Cuidado, abra os seus olhos, tenha consciência, use a razão para entender que eu devo seguir a Cristo. Ele é a luz, Ele é o exemplo, é Ele que eu devo seguir. Se o meu líder religioso está seguindo a Cristo, nós estamos no mesmo caminho juntos. Mas se o meu líder religioso não vai por este caminho, eu continuo, porque eu sigo Cristo, não é líder religioso. Há uma cultura religiosa que diz: eu nasci nessa e nessa eu vou morrer. Vai morrer mesmo, porque não tem consciência do sacrifício de Cristo, não tem consciência do que Cristo fez. Libertou o homem da escravidão do pecado, libertou da escravidão religiosa. Cristo, Ele não quer nos fazer religiosos, Ele quer nos fazer servos, homens e mulheres que têm consciência das suas atitudes, que age por razão, quer dizer, de acordo com aquilo que aprendeu através da Bíblia, da verdade de Deus, e não se confunde pelos erros do mundo ou pelos erros ensinados pelos homens, mas a sua mente está pautada justamente na verdade, e essa verdade que vem de Deus. E por fim, irmãos, a última porta interior que precisa ser aberta é a porta do coração. Acredito eu que essa seja a mais importante. Algumas pessoas têm aberto a porta da consciência. Eles ouvem uma mensagem como essa que está sendo pregada e dizem: é verdade, tudo isso que esse pastor está dizendo é verdade. A consciência deles está boa, mas o coração eles não abrem para o Senhor. O coração é o lugar onde há um rei, onde está entronizado, e esse rei se chama eu. O eu está no trono, é o egoísmo. Ele só quer fazer aquilo que lhe agrada e jamais satisfazer a vontade de Deus. Mas nós precisamos abrir as portas do nosso coração e dizer para o Senhor: Senhor, entra, aqui está o teu trono, reina em meu coração. Essa é a melhor decisão que o homem ou a mulher pode tomar na vida. Cristo reinando em sua vida. E aí a sua vida vai então, a partir daí, ser direcionada por este rei. O coração recebe destaque das Escrituras, sendo mencionado cerca de 1000 vezes. Veja só como é importante. Quase 1000 vezes a palavra coração aparece na Bíblia. De uma e outras maneiras, a palavra hebraica lev ou levav e a palavra grega cardia são palavras traduzidas para coração na nossa língua portuguesa. São usadas pelos escritores bíblicos tanto de modo literal como figurativo. Nós lemos muito sobre o coração na Bíblia,
porque nos tempos bíblicos pensava-se que nossas decisões e sentimentos, processos de pensamentos vinham do coração. O coração da Bíblia foi pensado para ser uma espécie de centro de controle. Por isso que eu falei aqui do trono. Então, na Bíblia você encontra sempre o coração sendo relacionado à direção da vida, o todo do ser humano, é o interior do homem. Então a palavra coração está relacionada apenas ao órgão, mas o que dirige o ser humano, o que o faz agir e como ele vive aqui na terra. Então, quando lemos sobre o coração na Bíblia, é sobre o lugar onde você tem a sua vontade, suas atitudes e intenções, e qual é a fonte de seus pensamentos, ações e palavras. Veja o que diz lá em Romanos 10, 9 a 11. Romanos 10, 9 a 11. Se com tua boca confessares a Jesus como Senhor, e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Porquanto a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Com o coração se crê para a justiça. Interessante essa passagem, porque ela está dizendo que há uma ação que parte do coração. Se o coração é o centro de comando, é onde o trono é instalado, nós devemos então chamar o Senhor para ser entronizado em nosso coração. Vem, Senhor, reina em meu coração. Porque quando Deus não reina em nosso coração, pode estar reinando o eu, e o eu é corrupto. Por isso que a Bíblia diz que enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? É uma pergunta retórica. Quem conhece o coração é Deus. Deus sabe que o nosso coração é corrupto, por isso que Ele quer tomar o trono no nosso coração. Não tomar, mas quer ser convidado para entrar. Se a porta do nosso coração é por dentro, a tranca, só nós podemos abrir para Ele entrar. É interessante que o poder, o domínio de colocar alguém dentro do nosso coração é todo nosso. Ninguém consegue invadir o nosso coração. Pense aí em um relacionamento entre um homem e uma mulher. Por mais que a mulher queira aquele homem, ame aquele homem, se ele não abrir o coração dele para que ela entre, nunca vai haver um relacionamento perfeito, bom, nunca vai haver, porque vai ser sempre um relacionamento frio, um relacionamento só de prazeres, mas não de uma alegria intensa, de um amor profundo, como a Bíblia ensina, que o homem deve amar a mulher ao ponto de dar a própria vida por ela. Então nosso coração precisa ter um rei entronizado, e esse rei não pode ser eu, porque o eu, ele é corrompido, o eu é enganoso, o eu muitas vezes ele é influenciado pelas emoções, ele é influenciado pelos desejos da carne. Então não tem como ele reinar com destreza, ele vai se perder em algum momento. Mas quando eu deixo Deus entronizado em meu coração, aí os meus relacionamentos serão perfeitos, porque Deus é um Deus de amor, porque o verdadeiro amor, ele vem de Deus. Então não há amor melhor do que este. O mais importante para Deus é o que está no coração. A Bíblia diz lá em 1 Samuel 16:7, mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência,
nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei. Porque o Senhor não vê o que vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos seus olhos, o homem vê o exterior, porém o Senhor olha para o coração. Aqui Deus está falando a Samuel com relação ao rei Saul e Davi. Deus escolheu Davi para reinar, mas o povo queria Saul, porque era um homem imponente, bonito, de aparência vistosa, a cara de rei. Davi era um menino, rapazinho pequeno, não tinha nem cara de rei. Quando o profeta vai ungir Davi, chega lá e vê seus irmãos, homens fortes, grandes, e o Senhor diz: não é esse, não é esse, não é esse, está faltando algum filho. Ele pergunta: tem algum filho a mais, Jessé? Você? Diz: tem, Davi, é um garoto que está aí cuidando do rebanho, mande chamar. Quando Davi chegou, Deus apresenta ao profeta: esse sim, esse é que eu quero. E Davi então se torna um homem conhecido como um homem segundo o quê? O coração de Deus. Um homem segundo o coração de Deus. Deus vê o nosso coração. Deus sabe o que está dentro do teu coração. Não adianta querer enganar a Deus. Então o que eu digo para você essa noite, finalizando o que a gente tem dito aqui, põe a mão na consciência, veja se não há razão de chamar Jesus para entrar dentro do seu coração. Deixa Ele reinar na tua vida, e você vai ver as mudanças transformadoras que Ele vai fazer no teu ser e em todos que estão ao teu redor, porque é assim que Ele trabalha. Salmo 36, 1. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante dos seus olhos, porque a transgressão é lisonjeia e seus olhos lhes diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta, nem detestada. As palavras da sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. No seu leito maquina a perversidade. Detém-se no caminho que não é bom. Não se desapega do mal. Então o homem insensato, o homem ímpio, ele tem no seu coração, a transgressão está no seu coração. Ele maquina em fazer o mal. Tudo que ele vai fazer é pensando na vantagem, no que vai ganhar. Se ele faz uma amizade, é no que ele vai ganhar daquela amizade. Se ele está em relacionamento conjugal, o que é que ele vai ganhar daquele relacionamento? Ele não está pensando em amar aquela pessoa, em ajudar aquela pessoa, em ver aquela pessoa crescer. Não, está pensando só no lucro próprio. O que eu posso tirar dessa pessoa, o que eu posso ganhar dessa pessoa. Então esse amor é corrompido, esse é um coração transviado, de transgressão. Nós precisamos então nos voltar em arrependimento e fé e pedir ao Senhor: Senhor, purifica o meu coração, limpa o meu coração de todo o mal, para que assim o Senhor possa entrar e reinar para todo o sempre. Nosso coração necessita ser purificado, pois a natureza humana sem Deus é corrompida e má. Jesus disse: mas o que sai da boca vem do coração, isso é o que contamina o homem, porque do coração procedem os maus desígnios, homicídio, adultério, prostituição, furto, falso testemunho, blasfêmia. Mateus 15, 18 e 19. Tudo que é mal está dentro do coração do homem. Então é necessário haver uma limpeza, uma purificação, que só Jesus pode fazer. Em reconhecimento da necessidade de purificação do próprio coração, Davi clama a Deus: cria em mim, ó Deus,
um coração puro. Renova em mim um espírito estável ou inabalável. Salmo 51:10. Davi, aquele homem em quem Deus viu algo bom no coração, ele pede a Deus que purifique o seu coração, limpe de todo o mal, para que ele possa assim reinar. Deus reinar dentro de seu coração. Salmo 19:11 diz assim: guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. Então Davi sabia muito bem como usar o coração. Ele havia aberto a porta e dito: Senhor, pode entrar, aqui é tua casa, reina em meu coração. Se assim, meu amado irmão, amigo que nos visita esta noite, se você deseja abrir as portas interiores, que esta noite seja a noite da libertação, que essa noite seja a noite onde você vai conhecer o verdadeiro Senhor da tua vida, onde a partir de hoje tu terás uma vida transformada, onde você será uma nova criatura. Concluindo então, nosso interior guarda tesouros preciosos que nas mãos do inimigo trazem destruição da alma. Então nosso coração é tão precioso que se nós abrirmos a porta para a pessoa errada, ele pode destruir o nosso coração. Quem já se relacionou com uma pessoa errada sabe muito bem do que eu estou dizendo. Como é triste um relacionamento corrompido, a tristeza, a amargura que deixa esse relacionamento passar. Mas se relacionar com Deus é diferente, porque Ele tira toda essa sujeira do nosso coração e nos dá um ânimo novo. Mas se entregarmos a chave de acesso nas mãos do Senhor, teremos toda a proteção e segurança necessária para vivermos em paz. Salmo 37:5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Salmo 55:22: confia os teus cuidados ao Senhor, e ele te susterá, jamais permitirá que o justo seja abalado. Teu coração estará firme, porque nele reina o Senhor Deus. Nada nem ninguém pode te abalar, porque o Senhor é a tua força. O Senhor é uma vida nova dentro de ti. Que assim seja na vida de todos nós, que hoje podemos desfrutar desta palavra. Oremos ao Senhor. Maravilhoso Deus, Pai Santo, louvado e engrandecido seja o teu santo nome. Pai querido, nesta noite eu te agradeço pelo teu amor, pelo teu favor em nossas vidas. Agradeço-te, ó Pai, porque reconhecemos em plena certeza de fé que só o Senhor merece livre acesso à nossa vida. Assim nós podemos abrir essas portas interiores, a nossa consciência, a porta da razão e a porta do nosso coração, para que o Senhor possa entrar, fazer morada, fazer as mudanças necessárias, porque só o Senhor sabe o que é melhor para o ser humano. Assim, ó Pai, eu te peço, abençoa cada um aqui presente. E eu rogo, ó Pai, que esta noite, se tem alguém aqui que precisa abrir a porta do coração para o Senhor, que o Senhor fale ao seu coração, para que assim ele possa ter consciência e razão pelo qual merece o Senhor ter acesso à sua vida, para que assim possa transformar. Peço que a igreja continue em oração, e eu gostaria de convidar, se tem alguém aqui essa noite, gostaria de entregar a sua vida a Jesus, confessando Jesus como único e suficiente Salvador. Se você quer abrir a porta do seu coração para Jesus entrar, abra a sua mão que eu quero orar por você. Levante a sua mão se alguém gostaria de entregar a vida a Jesus essa noite. Se você quiser abrir a porta do seu coração e chamar Jesus para entrar, esse é o momento. Levante a sua mão e diga: Senhor, eis-me aqui, entra no meu coração, faz morada,
transforma minha vida. Eu quero ser uma nova criatura, eu quero ser usado por Ti. Alguém essa noite para Cristo? Levante a sua mão e estarei orando por você. Deus Santo, Pai querido, Tu sabes a necessidade do nosso coração, o íntimo do nosso ser. Eu te peço que essa palavra não volte vazia, mas que faça morada em nosso coração. E se alguém, ó Pai, esta noite foi tocado por esta palavra, que o Senhor o convença do pecado, da justiça, do juízo, que o Senhor faça, Senhor, refletir, tendo consciência e razão pelo qual merece deixar o Senhor entrar em sua vida. Que ele tenha consciência de que uma vida sem Deus é uma vida perdida. Não adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Então é melhor ter a vida entregue em tuas mãos e ser conduzido pelo Senhor para a glória celestial. Eu te agradeço, Senhor, pela salvação daqueles que já entregaram a vida em tuas mãos, que estão conosco aqui presente. Te peço por aqueles que estão através da live nos ouvindo, que a tua palavra chegue até eles, sendo transformadora, moldando seus corações, trazendo vida plena, perfeita, e que assim essas portas interiores sejam abertas para o Senhor, e só o Senhor tenha livre acesso a elas. Pois eu te agradeço, ó Pai, e te peço, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com todos nós hoje e para todos sempre. Em nome de Jesus é que eu te peço. Amém. Graças a Deus.